Fluminense muito próximo de oficializar reforço para a temporada 2024. Temos informações importantes sobre esse assunto para trazer para você nesse vídeo. Também vamos comentar do Vasco da Gama, nosso rival querendo tirar a joia do Fluminense. Que papo é esse? O que está acontecendo? Pois é, a gente vai trazer todas as informações para você nesse vídeo aqui, que tem muito assunto, claro, para a gente falar. Então, desde já, eu te convido a assistir até o final para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. O mercado da bola do Fluminense ainda está um pouco devagar, mas começa a agitar nessa primeira semana de janeiro. Também peço para você deixar o like, o joinha nesse vídeo, que embaixo do player tem o botão do like. Se você puder clicar aí, fortalece demais o nosso trabalho, diariamente trazendo conteúdos do Fluminense para você, tricolor, aqui no YouTube, ficar muito bem informado, muito bem entretido com o nosso Flusão, beleza? Então vamos começar com as informações por aqui, porque antes da gente falar sobre esses assuntos que eu citei na introdução, eu quero falar de um velho conhecido da torcida tricolor, um jogador que talvez não deixe tanta saudade, mas que se reapresentou hoje no CT Carlos Castilho, né? Naturalmente, os torcedores viram essa informação, já ficaram até preocupados. Meu Deus do céu, será que esse cara vai jogar no Fluminense em 2024? Eu tô falando do Cristiano, lembra dele? O Cris Silva. Pois é, gente. Cristiano Moldavo, né? Chegou no Fluminense no começo de 2022, no momento que a gente vivia um problema muito grande com a lateral esquerda, né? Um problema que perdurou até depois dele, só melhorou um pouquinho depois que o Marcelo chegou, que a gente teve um pouquinho mais de calma e de tranquilidade, né? A gente tinha uma crise muito grande no setor e o Fluminense foi lá no Sheriff da Moldávia contratar o Cristiano, né? Pagou cerca de 8 milhões de reais na época, foi uma contratação de peso, financeiramente foi a maior do Fluminense naquele ano, naquela janela, e o cara chega aqui com muita expectativa. E vamos ser justos, né? Ele até começa de maneira razoável o ano. Não, se a gente fizer um recorte, o primeiro jogo dele contra o Bangu, lá em Moça Bonita, não, Luso Brasileiro, foi péssimo, e teve aquela declaração do Abel Braga que ficou marcada negativamente, né? Que disse que ele sentiu o peso da partida. Mas depois, cara, o Cristiano faz um campeonato carioca até razoável e é, inclusive, eleito, né, o melhor lateral esquerdo do Carioca de 2022. Só que, pós-campeonato carioca, principalmente depois do jogo contra o Olímpia lá no Paraguai, em que ele vai muito mal, ele falha e contribui bastante com a eliminação do Fluminense, ele foi perdendo cada vez mais, né, o pouco prestígio que já tinha com a torcida tricolor. Com o Fernando Diniz, né, o Abel sai, o Fernando Diniz entra, com o Fernando Diniz, ele foi muito pouco aproveitado, né? O Diniz usou por muito tempo o Caio Paulista como lateral esquerdo, chegou a usar no final de 2022 o Calegari improvisado por ali, o Pineda também ganhou algumas poucas chances e o Cristiano foi muito pouco utilizado pelo Fernando Diniz. E aí, em 2023, ele foi emprestado para a Chapecoense para disputar a Série B. Só que por lá, cara, não teve muito destaque, não. Foi um ano ruim para a Chapecoense. Eles brigaram até o finalzinho contra a queda para a Série C e o Cristiano não conseguiu se destacar por lá. Tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024, até o fim desse ano. Então, por isso que ele se reapresenta aqui no Flu, né? Tá lá, treinou já com a equipe, mas a tendência é que ele não seja aproveitado, tá? Ele não está nos planos da comissão técnica, não está nos planos da diretoria tricolor, se reapresenta por uma questão contratual mesmo, né? Tem contrato com o Fluminense, não fechou com outro clube, então ele se reapresenta. Mas a tendência é que o Fluminense tente negociá-lo, né? Seja em definitivo, seja emprestar para alguma outra equipe, mas ele não deve ser muito aproveitado pelo Flu em 2024. Na verdade, eu estou falando assim, não deve ser muito aproveitado, né, por educação, por maneira de falar, mas fato é que ele não vai ser aproveitado de jeito nenhum, né, não deve ganhar minutos em 2024 com a camisa tricolor. Acabou sendo uma contratação, né, que se tornou um fracasso retumbante, até pelo dinheiro investido nesse jogador, cara que não rendeu nada aqui com a camisa do Fluminense, uma pena. Boa sorte para ele nesse próximo capítulo, que ele consiga encontrar um novo clube, né, e seja muito feliz. É um cara que sempre respeitou o Fluminense, sempre jogou bem contra o Flamengo, né? Nos Fla-Flus ele foi bem, então, né, assim, nada contra, só não acho que tem nível para jogar aqui no Fluminense. Beleza? Tem clube europeu querendo tirar destaque do Fluminense nessa temporada, gente. Pois é, a informação vem lá do Bruno Andrade, jornalista do UOL, dizendo que o Ajax da Holanda está monitorando a situação do Martinelli já há algum tempo e está estudando, trabalhando para fazer uma proposta oficial para o Fluminense e levar o volante. Gente, o Martinelli tem contrato com o Fluminense até o final de 2025, ou seja, até o final da temporada que vem, e o Fluminense só tem 50% dos direitos econômicos desse jogador.
Martinelli é paulista, né? Ele jogava no Grêmio Prudente antes de vir para o Fluminense, então o Fluminense só tem 50% dos direitos desse atleta. É uma situação que me preocupa bastante, porque a gente sabe que a tendência do Flu é perder o André nessa janela agora, né? Muito assédio europeu, já tinha aquela questão toda do acordo do André sair. E as informações que se tinham é que o Fluminense confiava no Martinelli para ser o substituto do nosso camisa 7. E aí, gente, é um grande problema, né? Finalmente o Martinelli está conseguindo ter sequência, regularidade, jogar bem. Aparecer uma equipe estrangeira e comprar o jogador seria muito ruim para o Fluminense. Ainda mais se a gente parar para analisar, a gente não tem 100% do cara. Então, qualquer venda que a gente faça, dificilmente a gente vai ganhar um dinheiro bom que a gente fale, olha, realmente, agora resolvemos nossos problemas financeiros. Então, é uma situação que me preocupa muito, essa informação do interesse do Ajax. Eu acho que até para o Martinelli e para o Fluminense seria mais interessante ele jogar esse ano de 2024, muito provavelmente vai ser titular, pode se valorizar ainda mais e ganhar, né? Chegar com mais moral numa possível negociação na Europa, vir mais dinheiro para o Fluminense, acho que sairia o melhor cenário para todo mundo. Só que essa questão contratual do Martinelli, gente, pode acabar prejudicando, porque assim, um contrato de 24 meses, né, mais ou menos isso que falta para o final do contrato dele com o Fluminense, no mundo do futebol é muito pouco. Né? Você termina essa temporada de 2024, se esse contrato não for renovado, ele fica a 6 meses de poder assinar um pré-contrato. É uma situação parecida com o que o Fluminense viveu com o Nino em 2023. Aí você chega no final de 2024, caso você recuse essa proposta e não renove com o Martinelli, com o jogador tendo mais um ano de contrato e o clube com o Pires na mão tentando renovar esse acordo, esse vínculo. Então, assim, caso o Fluminense consiga manter o Martinelli nessa investida do Ajax, consiga recusar essa proposta, né, decida por isso, eu acho que é vital que junto role já uma proposta de renovação, de extensão desse vínculo, para a gente não ficar à mercê do futuro do jogador, dele poder sair de graça num pré-contrato aqui do Fluminense. Maneira que eu enxergo, quero, claro, saber o seu comentário, bota aqui abaixo. Ajax da Holanda de olho na situação de Matheus Martinelli, volante do Fluminense. Vamos prosseguir aqui com as informações, porque eu quero falar de um jogador que, assim, talvez ainda não tenha nível, porque é muito jovem, é uma promessa. Mas, com certeza, no futuro vai ter nível, sim, para jogar no Fluminense. E, cara, tá envolvido numa polêmica, né, num imbróglio grande por conta de renovação contratual. Eu tô falando do atacante Cauã Elias, né, de 17 anos, de destaque da seleção brasileira e do Fluminense Sub-17. Ele tem contrato com o Flu até o fim de 2026 e tem informação de que está tendo problemas nessa renovação. O Fluminense quer estender o vínculo do jogador, mas está tendo problemas nesse assunto. Né? O Cauã Elias não está na Copinha, ele teria idade para a Copinha, não está na Copinha, e também não se reapresentou com o elenco tricolor na última quarta-feira, dia 3, né, junto com a galera que vai jogar o Campeonato Carioca. Né? Vários moleques com idade de Copinha se representaram com o elenco profissional para disputar o Campeonato Carioca. Não foi o caso do Cauã Elias. É bem verdade que hoje, quinta-feira, dia 4, ele se reapresentou lá em Xerém, postou foto na sua rede social, no Instagram, lá na academia de Xerém, treinando, então se reapresentou, está treinando normalmente, mas não está com a equipe principal e nem jogando a Copinha. Isso se deve por quê? O Fluminense querendo estender o contrato do atacante, que é muito valorizado, né? Tem uma multa para o exterior de 280 milhões de reais, chegou a receber sondagens do Barcelona, inclusive. Esse jogador, Fluminense querendo estender o contrato dele, recebeu uma contraproposta bem salgada, né, do seu staff. Parece que a família do Cauã Elias está querendo ali que ele ficar com 30% do passe do jogador, né? O praxe geralmente é no máximo 10%, com o André, por exemplo, o Fluminense cedeu 10% ao empresário. E tem uma exigência que estão querendo fazer do Cauã Elias subir direto para o profissional e não tá para o sub-20, né? Ficar no profissional de maneira cativa, o que para o desenvolvimento do jogador eu considero péssimo, né? Já que ele tem uma concorrência muito grande no Fluminense, né? Ele é centroavante, camisa 9, e a gente tem simplesmente Germancano, que é uma máquina de fazer gol, né? Um cara viciado em bola na rede. No banco, tu tem o John Kennedy, que é outro que também esse ano, né? Eu falei no banco porque foi 2023, mas em 2024 a tendência é que ele atropele e consiga uma vaga nesse time. Aí o Fernando Diniz que se vire para escalar o John Kennedy, né? Mas pelo que ele vem fazendo, fez em 2023, nesse final de ano, dificilmente esse cara não vai ser titular do Fluminense em 2024. E aí o Cauã Elias ainda tem o Lelê, por exemplo,
né, que é um jogador que ficou no Fluminense, o Fluminense fez um investimento, o Diniz parece confiar nele, outros jogadores na frente dele nessa fila. Então, acho que seria muito nocivo para ele essa exigência de subir direto profissional, além de pegar mal, né? Além de pegar mal esse tipo de exigência. Então, tá tendo esse problema todo com a renovação, mas o Vitor Lessa traz uma informação importante. Ele diz que, apesar de todo esse imbróglio, o desejo do jogador, o desejo do Cauã Elias é ficar no Fluminense. Eu cheguei a comentar isso na live que a gente fez ontem, a gente debateu um pouquinho esse assunto. Se você olhasse a aba de curtidas do Cauã Elias no Twitter, por exemplo, ele curtiu vários posts de tricolores falando para ele ficar no Fluminense, falando para ele tomar cuidado com esse tipo de gestão de carreira que já muito promissor e tá jogando, acho que no futebol da Rússia, né? A última vez que eu vi, ele tava jogando num time chamado Sochi, na Rússia, lanterna do campeonato russo. Enfim, é uma situação muito ruim, né? O Cauã Elias deu like, né? Curtiu posts falando, meio que apaziguando a situação, pedindo para ele ficar no Fluminense e tal, né? Isso aí vai concordar aí com a informação do Vitor Lessa de que ele deseja ficar no Fluminense, apesar desse imbróglio tudo. Só que o que está rolando? Tem membros do staff dele, da família dele, que realmente querem que ele suba direto para o profissional, e isso é um problema, né? O Fluminense está fazendo jogo duro nessa negociação, tem um contrato longo, né? Mais 2 anos de contrato com o Elias, então tem tempo para resolver isso, não está com o Pires na mão. Só que o Vitor Lessa lembra uma coisa para a gente muito importante, que é o empresário do Cauã Elias. O empresário do Cauã Elias se chama André Cury, e ele é o empresário do Vitor Roque. Isso diz algo para vocês? Pois é, gente, não sei se vocês lembram dessa história, mas o Vitor Roque também, quando tinha 17 anos mais ou menos, ele sai do Cruzeiro pro Atlético Paranaense através do pagamento da multa rescisória. O Atlético Paranaense, perdão, chega no Cruzeiro, paga a multa do Vitor Roque, fica com o jogador, e aí depois ele se destaca pesadamente no Atlético, e o resto é história. A gente já sabe, está vendido já ao Barcelona, passagem por seleção brasileira, etc. e tal. O empresário do Vitor Roque, na época, era o André Cury. Também é o empresário do Cauã Elias. Tá? E o Vitor Lessa traz a informação de que o Alexandre Matos, que era o cara que levou o Vitor Roque para o Atlético Paranaense, tentou fazer o mesmo movimento no ano passado com o Cauã Elias. Tentou levar o Cauã Elias para o Atlético Paranaense nos mesmos moldes da contratação do Vitor Roque. Tá? Apesar disso tudo, segundo o Vitor Lessa, a expectativa é de um desfecho positivo para o Fluminense, que consiga renovar com o Cauã Elias, que ele fique por aqui, se desenvolva mais, ganhe oportunidades aos poucos, né, de maneira gradual, na equipe principal do Fluminense. Enfim, se desenvolva aqui como um moleque de Xerém que ele é. Só que o jornalista Christian Baeta traz uma outra informação que pode preocupar um pouco sobre essa situação do Cauã Elias, tá? Ele traz pra gente que o Vasco tá de olho na situação e quer tirar o Cauã Elias do Fluminense. Lembra que eu citei o nome do Alexandre Matos, que era o diretor do Atlético Paranaense, tentou levar o Cauã Elias para lá? O Alexandre Matos saiu do Atlético Paranaense e agora é o diretor de futebol do Vasco. O Vasco agora tem a SAF, né? Por mais que a gente saiba que os investimentos deles no ano passado foram ruins, tem dinheiro para investir. E por conta da Lei Pelé, a multa rescisória do Cauã Elias não é alta, tá? Na Lei Pelé existe um artigo que diz que a multa para clubes brasileiros tem que ser no máximo 2.000 vezes o salário do jogador. A multa internacional é ilimitada, o clube pode estipular o que quiser, e como eu disse, a multa do Cauã Elias é 280 milhões de reais. Mas para o mercado nacional, essa multa é baseada de acordo com o salário do jogador, no máximo 2.000 vezes o salário dele. Isso pode parecer muito, gente, mas o Cauã Elias é um moleque de 17 anos, ele tem salário de categoria de base. A informação que a gente tem, que a gente conseguiu apurar, é que o salário do Cauã Elias gira em torno de R$ 8.500 por mês. Pô, a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi essa informação foi, cara, para um moleque de 17 anos está ótimo, né? Mas ele quer mais, ele quer um salário maior, a família dele, o staff dele quer um salário maior. E aí, cara, esse salário de R$ 8.500, você pensar, a multa é até 2.000 vezes esse valor, tu pensa, pô, parece muita coisa, né? 2.000 vezes é coisa pra caramba. Mas se você botar na ponta do lápis e fizer a conta, isso aí vai dar 17 milhões de reais. O salário dele sendo 8.500, você multiplicar isso por 2.000, dá 17 milhões de reais. Cara, isso no mundo do futebol é muito pouco. Vale lembrar, gente, que o Caio Paulista, por exemplo, está sendo vendido por 18 milhões. Né? O Bruno Rodrigues, o Fluminense chegou a tentar essa contratação, está indo para o Palmeiras por 26. O mercado está muito inflacionado, gente. Então, 17 milhões de reais num moleque que é artilheiro em todas as categorias de base, destaque da seleção sub-17, é muito pouco.
E o Christian Baeta traz para a gente que o Vasco está de olho nessa situação. O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol lá, quer levar o Cauã Elias pro Vasco. Vamos torcer para um desfecho positivo, né? Que ele renove esse contrato e mais do que isso, né? Que não reforce um rival do Fluminense. Seria péssimo para nós ver o Cauã Elias indo para o Vasco da Gama. Vamos torcer para que isso não ocorra, que ele renove com o Fluminense e fique por aqui, porque potencial esse moleque tem de sobra. Beleza? Antes da gente partir para a última informação desse vídeo aqui, eu quero rapidamente fazer uma pausa aqui para agradecer a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, me contando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense está conseguindo alcançar. Galera, chega junto, comenta aí dizendo de onde está e a gente sempre que pode manda um abraço para a turma. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Lauderan de Gama, no Distrito Federal, para o José Maria de Manaus, para o Oswaldo Luiz de Campos dos Goitacazes, para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro, para o Paulo Freitas lá de Niterói, para a família tricolor lá de Canela, do Brívio, Débora e Ágata, ligados aí na Central, para o Robinho de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro, e para o Dirceu de Lusiânia, em Goiás. Um abraço para a galera e o convite para você que está assistindo. Se quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. Combinado? Então vamos prosseguir aqui, meus amigos e minhas amigas, porque o Fluminense está muito perto de anunciar reforço para 2024, gente. Pois é, Fluminense, muita gente reclamando que está devagar no mercado da bola, e eu concordo. Até o momento, o Fluminense só anunciou oficialmente o zagueiro Antônio Carlos, que veio do Orlando City, lá da MLS, já se reapresentou, já está lá treinando com o elenco do Flu. Mas devemos ter novidades amanhã, sexta-feira, dia 5 de janeiro. Isso é, porque Renato Augusto é esperado no CT Carlos Castilho para fazer exames e ser apresentado como reforço do Fluminense. O Meia já está no Rio de Janeiro, né? Até comentei na live de ontem que um seguidor nosso aqui, um inscrito aqui da Central, me mandou uma foto do Renato Augusto num supermercado lá na Barra da Tijuca, né? Ele já está aqui no Rio, mas isso até aí é natural, porque o jogador é carioca, né? Vale lembrar que o Renato Augusto é aqui do Rio de Janeiro, criado no Flamengo, né? Começou a carreira no Flamengo, no comecinho estava no futsal do Fluminense, né? Mas profissionalmente ele virou jogador de campo no Flamengo, então é carioca, já está por aqui, e é esperado no CT Carlos Castilho amanhã, sexta-feira, para fazer esses exames e ser apresentado, tá? O Renato Augusto não se apresentou no dia 3 porque ele tinha um acordo com o Fluminense de respeitar as férias dele, contando a época do Corinthians, né? Ele entrou de férias no Corinthians no dia 5 de dezembro, 30 dias, aí dia 5 de janeiro, agora ele se apresenta ao Fluminense, fazer os exames médicos, assinar o contrato e ser reforço, né? Vai ser o segundo reforço do Fluminense para 2024, nessa janela, e na última temporada pelo Corinthians ele fez 45 jogos, com 6 gols e 10 assistências, uma participação em gol aí mais ou menos a cada 3 jogos, um número positivo, apesar da desconfiança que muitos naturalmente têm com o jogador por conta da sua idade, por conta das suas questões físicas. O Renato Augusto já tem 36 anos, isso acaba pesando um pouquinho negativamente quando a gente fala do jogador. Apesar disso, é um atleta que eu gosto muito, acho tecnicamente acima da média do futebol brasileiro. Na minha maneira de enxergar, tá, gente? Eu falo isso desde antes dele assinar com o Fluminense. É o melhor jogador do futebol brasileiro no século XXI, tá? Em termos de auge aqui, né? Claro, passaram outros craques maiores do que o Renato Augusto por aqui, mas em termos da bola que jogou no futebol brasileiro, para mim, é o melhor jogador do século XXI no futebol brasileiro. Um cara que eu gosto muito. Estou muito feliz de vê-lo no Fluminense. Espero que ele consiga jogar o que eu estou nessa expectativa, né? Jogar o futebol que a gente sabe que ele tem para jogar, né? Vamos ficar nessa expectativa, nessa torcida. Renato Augusto deve ser anunciado como reforço do Fluminense amanhã, sexta-feira. Beleza, galera? Essas eram as informações. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui. Cristiano merecia mais uma chance no Fluminense? Cauã Elias, que história é essa, hein, gente? O que vocês estão achando desse imbróglio tudo? E Renato Augusto, é um bom reforço para o Fluminense? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.